Olá, eu sou Beatriz Gertrudes de Almeida, a Bia, moro no Rio e eu tive poliomielite com 9 meses de idade aqui na cidade do Rio de Janeiro, na época do grande surto. No dia seguinte da grande febre, eu já tinha um diagnóstico de pólio e já comecei o meu tratamento porque minha mãe levou no Hospital de Jesus, aqui no Rio de Janeiro, e meu tratamento todo se deu lá. Desde fisioterapia até as cirurgias. Até os meus 14 anos eu fiz 5 cirurgias. Segui a vida normalmente, sem grandes transtornos, me adaptando àquilo que eu podia me adaptar. Estudei, me formei professora, depois fui para a faculdade, fiz mais 2 cursos e a vida transcorreu normalmente. Ainda quando trabalhava, comecei a ter algumas quedas, algumas não, muitas quedas, o que resultava em joelhos machucados. Mas também depois começou a haver outras situações, porque eu comecei a ter tombos que me fizeram ter fraturas. Fraturei o braço, fraturei o joelho, também o pé, no tornozelo e nos dedos, e havia um cansaço extremado, sabe? E eu não sabia de que forma aquilo estava acontecendo, o porquê estava acontecendo. Então, num episódio em que eu precisei ir ao oftalmologista porque eu tive uma neuropatia óptica, com perda de visão no olho direito. E quando eu estava sendo examinada, o médico perguntou se eu havia tido pólio e se eu já havia ouvido falar sobre a síndrome pós-pólio. E a partir daí, desta pergunta do meu oftalmologista, eu comecei a pesquisar e cheguei à Unifesp, no ambulatório de neuromuscular. Antes, cheguei ao Dr. Acari e fiz alguns exames. Em 2015, recebi então o diagnóstico de que eu tinha, de que tenho síndrome pós-pólio. E aí a vida começa a mudar. E começa a mudar e a gente fica à mercê do que vai acontecer, né? Sem imaginar que a fraqueza muscular ela vai existir e que a gente vai ter que se adaptar a ela. E se eu não consigo fazer de uma forma, eu preciso fazer de outra forma. E é assim que eu tenho vivido. Me adapto àquilo que eu posso fazer. Não posso mais fazer como antes. Não posso. Tenho mais dificuldades? Sim, tenho. Tenho que ter mais cuidados? Claro que sim, preciso ter mais cuidados. Hoje, devido ao esforço que a perna esquerda, a não afetada pela pólio, fez, eu comecei a ter um desgaste muito grande e precisei fazer uma cirurgia também muito grande. Tive que colocar uma prótese de quadril, porque a perna esquerda trabalhou demais e então necessitava de cuidados maiores. Aí eu fiz a cirurgia, coloquei uma prótese de quadril e agora estou reaprendendo a usar essa perna. O esforço precisa ser com muita cautela. Aliás, com a síndrome pós-pólio, nós precisamos ter muita cautela, mas não é o fim da vida. É só um jeito diferente de viver a vida. Então, aqueles que ainda estão buscando solução, buscando diagnóstico, saiba que as coisas vão acontecendo e nós vamos ter que nos adaptar. Afinal, ainda estamos aqui. Um abraço a todos.